Que hoje iremos aprender a como utilizar o aplicativo Acasys BLE. Então, basta clicar no link de download que vai estar presente na nossa wiki. Clicando nele, basta aguardar para fazer a instalação. Então, após a instalação do aplicativo, a gente pode clicar aqui em abrir, onde ao abrir, ele vai solicitar algumas permissões. Então, para o caso de localização, a gente pode deixar como exata. E as outras permissões vocês podem colocar para tudo como permitir. Vale ressaltar que é bastante importante deixar as opções de BLE e GPS ligado, que vão ser usadas pelo aplicativo também. Então, agora aqui a gente pode clicar em lista de dispositivos para apresentar todos os sensores que tiverem na proximidade. Após clicar, vai aparecer o sensor mais próximo, que no caso é esse que está aparecendo aqui para a gente. Para eu identificar o sensor que eu estou utilizando aqui, a gente pode olhar pelo sensor MAC, né? Pelo MAC do sensor. Na própria etiqueta dos sensores tem essa opção, informando o MAC, então você pode comparar tanto o MAC do aplicativo quanto do próprio sensor para ver se é o correto. Então, ao clicar em conectar, ele vai abrir nessa tela de informações do sensor. O que a gente vai precisar utilizar primeiro? Nesses ícones embaixo tem o slot, configurações e dispositivo. A gente vai começar da direita para a esquerda, começando com dispositivos. Então a gente vai clicar aqui nele. Nesse ícone, ele traz algumas informações de consulta, né? Então tem tanto a tensão da bateria, a porcentagem dela, traz novamente o MAC address desse equipamento, o modelo que está sendo utilizado, as versões de firmware, de hardware e a data de produção. Vindo agora em configurações, o ícone do meio, a gente pode clicar na primeira opção, configurações do sensor. Nessa opção traz algumas informações interessantes. Então a gente tem, por exemplo, o acelerômetro de 3 eixos, o sensor Hall e a temperatura de umidade. Então, clicando primeiramente aqui em acelerômetro, ele já traz algumas informações sobre o próprio acelerômetro, como que ele está no momento. A gente pode configurar a escala dele, a taxa de amostragem e o limite de movimento disponível. Além de também é possível limpar os movimentos que já foram acionados por ele. Após delimitar as configurações para esse acelerômetro, você pode clicar no ícone superior direito, que ele já vai salvar essas configurações. Indo agora para temperatura e umidade, aqui é interessante essa aba, pois ela traz já as informações em tempo real, tanto da temperatura quanto da umidade. Esse intervalo de amostragem é o tempo que essas informações vão ficar sendo carregadas, atualizadas. Então aqui a gente deixou um exemplo de 1 segundo. Coletar os dados de temperatura e umidade, aqui é para fazer a coleta e jogar para algum lugar. Então a gente faz essa coleta a cada 5 minutos. E por fim, a gente tem como sincronizar a hora desse beacon, né, desse sensor. Então a gente consegue sincronizar a data e hora. E por fim, tem essa opção de exportar dados, que você consegue pegar todas as informações que foi gerada, né, de temperatura e umidade, e jogar numa planilha de Excel, por exemplo. E por último, a gente tem a configuração do sensor Hall, né? Então aqui a gente consegue verificar os disparos realizados por esse sensor e consegue fazer uma limpeza deles também. Agora voltando umas abas anteriores, aqui a gente tem a configuração de diversos parâmetros. Então tem a configuração para o Quick Switch, para o DFU, para a questão de atualização de firmware, alertas remotos é possível configurar também, e aqui eu consigo tanto reiniciar a minha bateria, quanto ver as informações de ADV. Por fim, o último parâmetro agora, que seria o ícone de slot. Aqui tem 3 slots disponíveis, onde aqui a gente consegue configurar algumas informações para serem enviadas. Então tem o primeiro slot, que ele já está configurado para esse info sensor, e esses outros dois eles estão sem configurações. Lembrando que é bastante importante todos estiverem configurados pelo menos um trigger, porque senão o sensor fica perdendo a transmissão. Então cada slot tem que ter alguma configuração já estabelecida. Clicando no primeiro slot, aqui já tem alguns conteúdos sobre esse sensor, onde primeiro pegamos essa tag ID, que vai ser bastante importante para configurar os triggers, os disparadores. Copiamos ela então para usar em outro parâmetro. Aqui tem questões de parâmetros de economia de energia, intervalo de envio, duração de envio, a duração esperada, a faixa
de RSSI e o potencial. Então, clicando aqui em Trigger, a gente tem a opção aqui de habilitar para as configurações iniciais, né? Então, clicando em habilitar, a gente tem as opções de alguns disparos. Então, a gente tem a opção de movimento, né, que é o que está por padrão, de temperatura também, umidade e sensor Hall. Então, no exemplo que a gente vai usar aqui, a gente vai colocar a temperatura e o disparador vai ocorrer quando essa temperatura estiver acima de um determinado grau. Eu vou colocar aqui no exemplo para ser 29 graus. Então, passou dessa temperatura de 29, vai habilitar esse trigger. Clicando aqui em avançar agora, a gente tem as configurações para esses dados advertising que a gente fala, né? Então, aqui a gente coloca a opção da tag ID que a gente copiou anteriormente e coloca nessa opção. Tem as configurações de parâmetros também, que é similar à da aba anterior. Então, aqui a gente consegue definir intervalos de envio, a duração do advertising, as faixas de RSSI e o potencial de TX. Então, a gente pode clicar aqui em avançar novamente. Por fim, a gente tem as configurações de pré-evento para esses dados advertising. Então, se um desses dados ocorrer um pré-disparo, vai acontecer esses parâmetros que a gente configurou. Então, a gente coloca aqui novamente a tag ID que a gente copiou na primeira tela e faz as configurações por igual, tanto de economia de energia, se quiser habilitar, o intervalo de envio e assim por diante. Vale ressaltar que toda informação ela tem que ser preenchida. Nunca deixe um valor zero ou limpo, senão pode acarretar algum problema. Então, clicando aqui em salvar, a gente salva as configurações feitas no primeiro slot. Agora seria interessante a gente entrar no segundo slot para fazer uma configuração também e verificar os pacotes disponíveis que é possível configurar através deles. Então aqui a gente tem algumas opções de URL, UID, TLM. Vamos começar pela sem dados. Pela sem dados é de economia de energia, então você apenas pode cadastrar um trigger que já funcionaria essa opção. Tem a opção também de iBeacon, específica para iOS, né? Então, para quem vai utilizar equipamentos da Apple, utiliza dessa forma. Tem esse UID e URL, ele é específico do Google. Então, para algumas opções de link, por exemplo, você pode estar utilizando uma dessas opções. E por fim, tem a TLM, que é para reconhecimento de diagnóstico. Então, toda vez que configurar essa opção, ele vai enviar informações de bateria, por exemplo, potencial da bateria, porcentagem dela e assim por diante. A partir daqui, então, vai funcionar da mesma forma que a gente fez no primeiro slot. A gente vai selecionar um pacote, colocar a tag desse sensor que a gente havia capturado na aba anterior e criar os parâmetros e triggers para esse pacote. Então, funciona da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então, novamente, depois de salvar as configurações do segundo slot, aqui vai ter dois slots já com alguma função e o terceiro sem. Então, é assim que funcionaria as configurações pelo aplicativo.